Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Corpo e Espírito. E como vocês já sabem, quem nos acompanha aí, eu sou a Vitória, nutricionista, mestre em hepatologia e saúde metabólica. E eu sou o Henrique, médium ostensivo e palestrante espírita. E nós dois somos noivos e estamos fazendo uma série de vídeos aqui com assuntos que trazemos aqui visões diferentes, né? Duas visões diferentes, mas que juntas vão colaborar aí com o seu desenvolvimento e evolução. Com certeza. Então, bora lá para mais um vídeo. O tema do vídeo de hoje é Nunca é tarde para começar. Jamais. Então eu quero começar com uma pergunta para o Henrique, que é: existe uma idade ideal para entrar no espiritismo, no estudo, né? Estudar mais espiritismo, fazer um curso de médium? Existe assim uma faixa etária ou não? Olha, para fazer a escola de médiums, de fato, que é onde você começa a trabalhar a sua mediunidade, visando o trabalho depois, né, dentro do centro, a gente não recomenda, não pode, na verdade, menos de 18 anos. Então a pessoa tem que ter 18 anos. Isso tem um porquê, eu vou falar bem rápido para também não tomar muito tempo do vídeo com isso que não é o tema central. Sim. Mas, por exemplo, até os 7 anos, a pessoa ela tem muita ligação ainda com o plano espiritual. O espírito ele ainda está num processo de adaptação a essa nova encarnação e a pessoa fica meio lá, meio cá. Então não é legal você trabalhar no desenvolvimento de uma mediunidade de uma criança até 7 anos. Dali para frente, dos 8 até os 18, a pessoa ainda não vai ter a maturidade necessária para lidar com uma mediunidade desenvolvida. É complicado, requer uma disciplina, requer uma perseverança, requer uma maturidade que essa pessoa com 10, 11, 12 anos não vai ter. Então, para a escola de médiums a partir de 18. Mas antes da escola de médiums, você pode sim estar dentro de uma casa espírita com evangelização infantil, evangelização juvenil. Você pode fazer o evangelho no lar, você pode ler o evangelho para o seu filho, para sua filha de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Não tem problema nenhum. Fazer o evangelho no lar, ir ao centro, assistir uma palestra, participar de evangelização infantil, de evangelização juvenil, é diferente de desenvolver mediunidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu já até comentei aqui, eu nasci dentro do espiritismo. Com 8 meses eu fui o menino Jesus do presépio do centro que a gente frequentava. E depois eu fiz evangelização infantil e por aí eu fui. Então eu tô há 29 anos dentro do espiritismo. E tudo bem, eu comecei a estudar de fato mediunidade, a fazer o curso de médiums depois. Então, isso sim tem uma questão de idade. Agora, quando a gente fala de nunca é tarde para começar, a gente vê que às vezes as pessoas têm uma mania, né, de eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Então agora eu tô com 50, tô com 60, tô com 70, tô com 80 anos, vou começar a estudar agora mediunidade? Vou começar a fazer a escola de médiums agora? Essa é a frase, tenho mais passado do que futuro. O que tem a ver uma coisa com a outra? Quem disse que você tem mais passado Não do tem que um futuro? limite, né, de idade Não para tem. começar. Até porque, assim, o espírito, numa nova encarnação, ele nunca regride. Ele estaciona ou, de preferência, ele progride. Ou seja, aquilo que você aprender nessa encarnação, você vai levar com você para as próximas. Você não vai perder. Vai ficar gravado, vai ficar registrado no seu perispírito, que só para título de conhecimento é como se fosse um chip onde você armazena tudo aquilo que você já adquiriu de conhecimento de todas as áreas, fica armazenado no seu perispírito. Então, como assim? Já tô velho demais para começar, tenho mais passado do que futuro, fui a vida inteira assim, não vou começar a ser diferente agora.
E na próxima encarnação? O pouco de aprendizado que você conseguir ter nessa, você vai levar para a próxima e vai te ajudar numa próxima encarnação a ter um melhor desempenho, a ter uma melhor moral, a ter um melhor intelecto, a estar mais desenvolvido. Então, não existe uma data limite. Você pode entrar dentro de uma casa espírita na hora que você quiser. Acima de 18 anos, você pode fazer a escola de médiuns no momento que você quiser, com a idade que você tiver, e não existe esse negócio de que já está velho demais. Não existe. Dentro de uma casa espírita, nós precisamos e nós temos vários trabalhos e a gente precisa de gente. Então, o que você puder ajudar vai ser muito bem-vindo. Às vezes a gente até pensa em desenvolver um novo trabalho, só que por falta de trabalhador de fato, a gente acaba não desenvolvendo. Então não tem problema você ser mais velho, ou isso não interfere em nada. Tendo boa vontade para estudar, tendo disposição, tendo disciplina, você vai conseguir fazer independentemente do tempo que você tiver. E mudar é muito bom. Mudar é muito positivo. Então você foi a vida inteira assim, vai mudar agora? Ué, se você está olhando e enxergando que a mudança é positiva, por que você não vai mudar agora? Vai morrer desse jeito? Vai ficar sempre desse jeito? Não faz sentido, não encaixa. Então, acima dos 18 anos, qualquer idade é bem-vinda na turma, na escola de médiuns, para você realmente estudar, desenvolver e começar a trabalhar. Toda casa espírita precisa de você, independentemente da idade que você tem. E lembra que você, desenvolvendo isso agora, você vai levar com você dali para frente. Vai dar menos trabalho depois, né? Fica tudo... Quanto antes você começar esse desenvolvimento, essa transformação, melhor vai ser para você no seu adiantamento, no seu aprimoramento e no desenvolvimento espiritual. E eu queria passar a mesma pergunta para você. Sem grandes mudanças, porque você está no dia a dia ali com as consultas, né? Não sei se você já ouviu algum paciente falar isso, mas com certeza, sem ser seu paciente, você já ouviu, né? A pessoa falar, eu comi a vida inteira assim, eu comi a vida inteira não sei o que, eu fiz não sei o que lá, não vou mudar, não vou comer melhor, não vou, já para mim já tá bom. Ah não, eu tô velho demais para fazer tal coisa na minha alimentação, agora é hora de eu aproveitar, agora é hora de eu curtir. Como, eu não vou nem falar se tem uma idade ideal para chegar e passar com você, né, com um nutricionista, mas como que você lida com essa mudança de pensamento de uma pessoa que chega para você numa conversa informal e fala, eu queria ser diferente, mas nossa, já tô, né, deixa pra lá, já tô velho demais para isso. Como é que faz para controlar? Como é que essa pessoa que já atingiu uma certa idade e com certeza não tem um desempenho esportivo de quando ele tinha 30 anos, 20 anos, né, já mudou o corpo e tal, mas mostrar para essa pessoa que ainda é tempo para ela ter melhores hábitos alimentares. Eu acho que tem que ter uma clareza grande que todos os dias nós vamos envelhecendo e, infelizmente, alguma coisa vai acontecer, né? A única certeza que nós temos é que todos nós aqui, né, vamos morrer um dia. E, infelizmente, não é a grande parte que fecha o olho dormindo e parte para um outro plano. Então, é mais fácil, né? Tem uma maior chance de você ter ali alguma doença ao longo da vida, alguma alteração da sua saúde, do que você estar simplesmente dormindo e partir para outro plano. Então, a gente precisa ter a consciência que uma hora ou outra a gente vai ter que ajustar algo na nossa vida. Vamos ter que alterar alguma coisa. E dentro da nossa população, infelizmente, essas alterações estão vindo antes do esperado. As pessoas que têm câncer hoje em dia são muito mais jovens do que antigamente. Isso é verdade, né? Então, assim, a gente escuta, Isso né, é verdade. muito mais casos do que câncer, doenças crônicas, né, obesidade, parece que todo mundo tá com pré-diabetes hoje em dia, alguma alteração de colesterol. Então, o que a gente esperava para o envelhecimento, nós estamos vendo nos jovens.
Ao mesmo tempo, falo que os 60 são os novos 50. Então, a gente tem uma tendência de ficar envelhecendo de uma maneira mais promissora, né? Então, por que é legal ter esse entendimento? Se a gente precisa ajustar algo, que seja o quanto antes. Alguma coisa nós vamos organizar. Esses dias eu estava atendendo um paciente, esses dias não, já faz um tempo eu atendi um paciente, a gente saiu da sala conversando, e aí onde eu atendo é uma clínica cheia de médicos, e aí depois que eu voltei para a sala, a médica que estava na sala da frente virou e falou assim: adorei a frase que você disse. Eu falei: que frase que, né? Porque a gente saiu conversando, eu e o paciente. Aí eu falei o seguinte: no final a gente vai ter que organizar alguma coisa, ou a saúde ou a doença. Basta a gente escolher, né? E aí foi essa frase que eu falei: eu gostei aí da frase que você falou pro paciente, que é isso. Eu falei: pelo menos no velório a gente não organiza, deixa pra família, deixa pra família organizar. Mas é isso, então quando vem falar, olha, é porque, nossa, vou mudar isso agora, não vale mais a pena. Vale a pena, primeiro, que o envelhecimento está diferente. Então, o envelhecimento é o que eu falei, os 60 são os novos 50, o envelhecimento tá diferente. Olha que dado legal, eu também trabalho com transplante e muitas pessoas não sabem disso. Para você fazer um transplante de todos os órgãos, né, seja lá qual for o órgão, você tem um limite de idade. Não é qualquer pessoa. Antigamente, uma pessoa de 60 anos não entrava mais na lista de transplante. E você pode estar me escutando agora e falar: caramba, eu me acho jovem para não ter uma chance de um transplante. Então eu trabalho mais com transplante de fígado. Antes era até 60 anos um transplante. Nossa, eu não sabia disso. Por quê? Porque se via já numa fase de envelhecimento, não vale a pena eu dar o órgão, que não vai mais durar tanto tempo quanto para um jovem. E hoje o 60 entra? Entra. Então, Nossa. existe uma briga quanto a isso, quanto à idade do transplante. Então, estão em cima disso os médicos, né, as diretrizes, para alterar essa data. Porque para você entrar no transplante tem N variáveis, né, para você estar dentro de uma fila, e uma dessas variáveis é a idade. Então, assim, não é a pessoa tá com 85 anos, entra numa fila de transplante. Não entra numa fila de transplante. Ela tem um outro cuidado, um cuidado mais paliativo. Então, olha só o que se muda. Mas, ao mesmo tempo, nós temos mais casos dos jovens tendo essas doenças, né? Doenças crônicas, precisando de um transplante. E eu tenho uma outra informação importante, que não está nos estudos, não, está na minha prática clínica. Os maiores resultados que eu tenho na prática clínica são com as pessoas acima de 50 anos, por conta de comprometimento. Nossa. Então, os jovens, eles acham que eles... não só acham, mas né, na teoria eles têm muito mais tempo. Então, eles não estão com pressa. Nossa, quando eu falo, olha, você precisa cuidar da sua massa muscular, né? Ele fala: nossa, mas até 50 anos eu cuido dessa massa muscular aí, vou aos pouquinhos, eles não têm a pressa. Agora, quando eu falo assim, aqui a massa muscular, a pessoa tem 55 anos, vai falar: opa, eu tô atrasada. Ela tem essa parte de vamos correr atrás, agora já tá difícil, imagina mais pra frente. Então, quando as pessoas decidem mudar o estilo de vida, ajustar alguns pontos, realmente tem mais resultado do que um jovem. Mas a água sempre tá batendo na bunda. E você acha que... É uma curiosidade mesmo, assim. As pessoas mais velhas, por exemplo, falarem: não, já passou meu tempo de mudar esse meu hábito alimentar, já passou meu tempo, foi a vida inteira assim e tal. E às vezes até já passou essa característica de comer mal, ou sei lá, qualquer outro vício alimentar que ela tenha que não seja saudável. Já passou para filho, já de repente passou para neto, sei lá. Você acha que as pessoas podem ter essa resistência quanto à mudança porque elas olham ao redor e veem, por exemplo, uma pessoa mais nova que está fazendo uma dieta, está se dedicando, está treinando, etc, e tem um resultado absurdo, fora da curva e tal, e aí ela olha e fala: mas eu já não consigo mais ter esse desempenho na academia, eu já não consigo mais
fazer isso, eu já não consigo mais fazer aquilo. E às vezes até não consegue mesmo. Uma pessoa de 60 anos vai ter um corpo de 60 anos, não vai ter um corpo de 25 anos. Os corpos são diferentes, as estruturas já são diferentes. E aí o fato dela saber que ela não vai conseguir atingir aquele auge, de repente, que uma pessoa de 25, de 30 anos atinge, pode desmotivar ela e falar: eu já não consigo fazer isso aí mesmo. Se não for para fazer esse máximo aqui, eu nem começo. Mas ela tem que entender que o máximo dela hoje é diferente, porque o corpo é Exato, é diferente. isso que eu explico exatamente isso, que ela já não precisa fazer tanto, porque o corpo jovem ele espera grandes mudanças. Mas quando nós vamos envelhecendo, algumas coisas se alteram, né? Então, para um idoso, 80 anos, uma caminhada já é uma atividade física ali, colocar creatina, que a gente fala, né? Que para idoso a gente coloca creatina, não precisa nem levantar do sofá, já tá dando efeito. Então, os parâmetros são outros, só que, de fato, é mais difícil alterar um hábito. Então, se a pessoa tá há 55 anos, 60 anos, 70 anos, não fazendo um jantar, né? E as pessoas chegam falando, eu não janto, faço um lanchinho. Então, assim, fazendo um lanchinho a vida toda, para eu mudar isso, dá mais trabalho. Mas o primeiro combinado é tirar o não da boca. É igual criança. Tira o não da boca. E nutrição é um convite, não é algo obrigatório. Eu só peço para experimentar. Vai falar, Vitória, experimentei, bacana, mas odiei. Ok, mas experimentou. Então, a nossa primeira missão é experimentar. Eu dou convites e aí a pessoa coloca em prática e normalmente me vem com feedback: nossa, achei que era uma coisa e foi prazeroso, deu para incluir na rotina. Então, assim, muda muito, mas a gente fica muito próximo. A maior parte desses pacientes, eu fico muito próxima e eles me mandam muitas fotos dos prazos. É curioso, né? Os jovens não mandam. Os jovens não mandam, mas meus pacientes ali que tem mais de 50 anos sempre me mandam foto de todas as refeições para eu ver, para falar, traz feedback. Se eu peço A, faz A. Então eles colocam mais em prática mesmo. Acho que eu tenho mais de 50 anos, então. Acho que você já é idoso. Mas assim, realmente fica mais difícil de alterar esses hábitos. Por isso que a pessoa precisa estar aberta a querer mudar. Infelizmente, as pessoas chegam mais pela dor do que pelo amor, que é uma coisa que a gente sempre fala, né? Chega com a água batendo na bunda e fala assim, olha, agora tá tudo alterado. Eu atendo muitas as mulheres ali nessa idade, por quê? Por conta da menopausa, porque quando chega a menopausa, muda muita coisa. Uhum. Aí a água bate na bunda, né? Então aí fala, opa, agora, nossa, não tinha alteração do colesterol, agora tem pré-diabetes, agora tem isso, tem aquilo, nanana. Aí, vamos lá, ajustar tudo. E aí, como muda muito, eu acho que para a mulher tem um pouco mais desse lado, como muda muito a qualidade de vida, essa parte da menopausa, já que vai mudar, elas estão mais abertas a trazerem alterações no dia a dia. Então, assim, nossa, mudou tudo, eu sou uma outra mulher. Isso é a frase mais comum, né? Eu era uma pessoa... Existem 3 fases na vida, que um dia a gente conversei com uma paciente, que é a mulher antes de ter filho, depois a mulher antes de ter a menopausa, né? Então, essas 2 fases aqui, então eu falo que tem uma mulher 1, 2 e 3. Então, essa alteração, quando você tem filho, é muito brusca de vida, de identidade, e acompanho também essa fase. Mas quando entra também na menopausa, ela fala, nossa, parece que eu sou uma outra mulher agora. O que aconteceu com a mulher que eu estava antes, isso está acontecendo, nunca fez parte da minha rotina, da minha vida. Então, quando a mulher tem essas trocas hormonais muito importantes, ela sempre está um pouco mais aberta nessas alterações de estilo de vida, porque é um sentimento de desespero e de falta de reconhecimento mesmo. Elas estão em busca de se reconhecer novamente. Uhum. Então fica mais fácil da gente entrar nessa onda e falar, já que tá tudo alterado, vamos alterar mais um pouquinho, vamos ter novas
novos olhares, né? E é o que eu falei, os parâmetros mudam, não é que a pessoa vai mudar a vida drasticamente, né? O nível de atividade física, então não precisa ser igual o nível de atividade física de um jovem de 18 Mas anos. sabe o que é interessante? A gente tem um torneio de futebol, né? Chama Copa Áfia. E a gente foi acompanhando o meu pai Verdade. no ano passado. Esse ano? Ano Ano passado? passado. Ano passado. É, E aí, a primeira categoria que tem, eu acho que é 55 mais ou 50 mais. S- Vamos supor que seja 50 mais. Aí tem 50 mais, 55 mais, 60 mais, 65 mais. 65 mais. Jogando. Tem, tem homens de 72, 73 anos jogando. E é um torneio que, assim, você joga ou 2 ou 3 jogos em um intervalo de 7 dias. Campo oficial, medidas oficiais, que é um campo grande. Você imaginou um senhor de 72 anos correndo 3 vezes no intervalo de 7 dias num jogo de futebol num campo desse? É 40 por 40 o tempo, não é, então vamos por 30 por 30, não. No futebol profissional é 45 por 45, nesse é 40 por 40, ou seja, é quase a mesma coisa. Claro, é uma velocidade, é uma intensidade de jogo muito diferente, sim, mas você olha para esses atletas, eles são atletas, né? Esses atletas já idosos, e é impressionante. Você vê o que eles fazem. E aí, o que faz a diferença? É claro, vai ter um que é mais habilidoso, não sei o que e tal, mas o que faz a diferença, no final das contas, é o preparo físico. O preparo físico, quem tem mais preparo físico consegue desempenhar melhor. Porque imagina, você vai lá, o seu time toma um gol, toma 1-0. Para você virar o jogo, fazer 2 gols, é muito difícil. Então, assim, a questão física impacta demais. E você olha para essas pessoas ali no hotel, né, durante o dia, você não fala que ele tem 70 anos. Parece que tem 50. Porque... E aí você olha para essa pessoa e você vê o estilo de vida dessa pessoa. Você ali convivendo com ela alguns dias, você consegue reparar como ela tem, quais são os hábitos alimentares, o que ela faz, que ela se prepara, que ela se condiciona para aquilo, de fato. E aí eu fico refletindo, eu falo, meu, como que esse cara deve se sentir? Eu acho que muito bem. Eu tenho certeza, na verdade, que muito bem. Porque ele tem hábitos que levam para ele uma qualidade de vida absurda, e quando ele vai desempenhar um futebol no campo, todo mundo olha pro cara e comenta, fala: "Nossa, nossa, nossa, você está sendo elogiado por todo mundo e você está desempenhando super bem ali algo que não é profissional, mas as pessoas levam muito a sério. Ele é bonito assim esse torneio assim, todo mundo quer realmente ganhar, que tá ali quer ganhar. Ninguém entra num torneio para brincar, né? Todo mundo quer ganhar. E aí o cara se empenha de uma forma, consegue desempenhar de uma forma absurda por culpa dele mesmo, por méritos dele, do Sim, que ele sim. está fazendo. É. Então, será que esse cara com 70 anos, será que ele começou quando? Isso é uma coisa que é muito importante conversar com o paciente, a gente trazer aqui, ter clareza e alinhar a expectativa. Sim. Né? Então, assim, igual você falou, você nasceu ali já no espiritismo, você começou a estudar num outro tempo, mas assim, você tem um conhecimento diferente de mim, que não fui criada já no ambiente, que não estudo a maneira. Então, quando eu for ali estudar, vai ser diferente do Henrique. Então, é sempre aquele alinhamento de expectativa. Eu falo que é igual estudar para a prova. Quem estuda na véspera precisa se esforçar mais do que quem estudou um pouquinho o mês inteiro. Então, quando a gente conversa com o paciente, é esse alinhamento. A gente faz um exame, que é o exame de bioimpedância, que é um exame, parece uma balança, mas ele traz, além do peso total, ele traz o quanto desse peso é gordura, o quanto é de massa muscular, o quanto é de água, ele mostra toda a composição do corpo. E aí,
Olha que curioso, esses dias mesmo, semana, terça-feira, a paciente me perguntou assim, por que que eu sou flácida? Ela tem ela vai fazer 70 anos. Aí eu falo, nossa, por que que eu sou flácida assim? Eu tenho amigas que não é, o porquê que, né, o que que elas fazem? Ela falou assim, o que que elas fazem para não ter essa flacidez? E aí quando ela fez esse exame, eu mostrei para ela que a massa muscular dela tá quase no limite superior, assim, tá na normalidade, né? Mas limite inferior do que superior. Tá na normalidade, mas tá quase ali abaixo. E aí eu falo, não é o que elas fazem, é o que elas fizeram até os 70 anos. Então é como se a gente estivesse estudando para a prova na véspera. É o que elas fizeram esse tempo todo. E a nossa maior dificuldade na vida é pensar nisso a longo prazo. A gente só sabe fazer o que vai ter resultado daqui a pouquinho. Então, por isso que eu falei, é difícil convencer o jovem que ele precisa começar uma atividade física hoje, porque até os 50 anos ele tem que garantir a massa muscular, porque depois dos 50 vai ficar muito mais difícil. Agora, quando chega o cara dos 50, ele quer correr atrás, por isso que ele tem mais disciplina na hora de fazer as coisas, colocar em prática. Então, isso que o Henrique está falando é importante. Quando que foi que esse cara que consegue fazer tudo isso começou, né? Quando que foi que ele começou? O que que ele fez durante a vida toda que trouxe isso para ele, né? Então, ele não pode ter uma doença? Lógico que ele pode ter doença, pode ser atropelado ali amanhã, não tem, mas a recuperação dele vai ser muito melhor. Nós vimos isso em prática na nossa população com o Covid, porque muita gente teve complicações e realmente não aguentou o quadro pela falta da massa muscular. Porque quando nós somos jovens, nós achamos que é só estética. E não, é a nossa força, né? Então toda a nossa imunidade, tá tudo relacionado com a quantidade de músculo que nós temos. E esse cara de 70 anos, eu não sei se ele começou com 15, 20, 30, Sim. mas vamos supor que ele começou com 55. Já foram 15 anos fazendo alguma coisa. E se ele, quando tivesse 55, tivesse falado assim, acho que já deu o meu tempo. Não tivesse começado, Acho que eu não vou começar, já tô velho demais. Ele com 70 anos estaria desempenhando dessa forma? Com certeza não. Então, às vezes a gente fica, não, deixa pra depois. Uma coisa é certa, o tempo vai passar. E vai chegar aos seus 50, 60, 70 anos. Assim como vai chegar os meus, assim como vai chegar os seus. Vai chegar. Então, o quanto antes a gente se tocar e transformar os nossos hábitos, melhor pra gente. Mas, se você não começou com 20, com 30, com 40, comece com 41, comece com 42, mas começa. Alinhe as expectativas, igual ela falou, mas começa. Porque o ano vai passar, 10 anos vão passar, e aí você vai chegar dentro de uma possibilidade que seja compatível com a sua realidade, você vai chegar em alguma coisa boa. Estamos numa ótima época do ano, inclusive, para o tema, porque nós estamos no finalzinho do ano. Hoje, né, o dia que estamos gravando esse vídeo, na verdade, dia 20, né, de dezembro, próximo do Natal, do Ano Novo. Por que eu tô falando uma ótima época do ano? Quando a gente fala de saúde, as pessoas acham que é tarde. Elas falam, não, então 2026 eu começo. Então, hoje eu atendi a manhã toda e as pessoas decidiram começar, né? Hoje foi meu último dia de atendimento e começar no meu último dia de atendimento. Isso que eu achei positivo. Então, assim, pra que esperar, né, a promessa de 2026? Elas já começaram, 20 de dezembro tem Natal, tem Ano Novo, tem férias. Vai ter férias, mas elas já vão começar com orientações, já vão começar organizando a casa e não pensando em organizar a casa. São coisas diferentes. Então, realmente, nunca é tarde pra começar. Seja de idade, época do ano. A gente começa na segunda, começa na sexta. Tenta começar. E sabe o que é interessante? Quando a gente olha para o lado do espiritismo, por exemplo, a gente não lembra, mas a gente já morreu várias vezes. Sim. Essa não é a nossa primeira encarnação. Como que você sabe que não é a primeira encarnação? Porque a gente está no mundo de expiações e provas. Expiações e provas é o segundo mundo na escala dos planetas. Então a gente já passou por mundos primitivos. E para a gente passar de mundo primitivo para mundo de expiação e prova, a gente também não consegue em uma só.
E a gente está numa transição de expiações e provas para regeneração. Então, se a gente está na transição, também não tem como ser uma só. Então, a gente já teve várias encarnações. Quantas? Não sei, e não importa. Mas a gente já teve. Então, a gente não se lembra, mas a gente já perdeu o corpo físico em alguns momentos. Essa questão da perda do corpo físico, quando a gente olha do ponto de vista espírita, não é nada. Não é nada. Zero. Inclusive, a gente já até falou em outros vídeos aqui, muitos espíritos que passam no tratamento de desobsessão nem sabem que morreram. Porque é realmente algo muito sutil. Porém, quanto mais preparado para o desencarne você estiver, mais tranquilo tende a ser. No momento em que você desperta e percebe que não está mais encarnado, você consegue ter uma percepção melhor do que você tem que fazer dali para frente. Porque hoje em dia a gente está encarnado, então a gente acorda. Ah, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir para academia, eu tenho que depois tomar um banho, depois eu tenho que ir para o meu escritório, eu tenho não sei o que reunião, eu tenho que passar no mercado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas tudo tá ligado a você enquanto corpo físico, eu enquanto Henrique nessa encarnação executar algo. E se eu acordasse num belo dia e não tivesse mais o meu corpo físico, como é que eu vou para academia? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou no mercado? Como é que eu... Não tem como. Então alguma coisa mudou. A gente se preparar para esse desencarne é importante. E como que a gente faz? Como que a gente se prepara para o desencarne? Estudando, de fato, mais a fundo a doutrina espírita. Porque ela te mostra que não existe esse negócio e de novo, eu sempre falo aqui quando eu entro nessas questões, mas eu respeito a todas as religiões e todos os entendimentos de cada uma. Mas de acordo com a doutrina espírita, que é o que eu acredito, não existe esse negócio de morreu, você vai dormir e aí um belo dia Jesus vai te despertar e vai falar se você vai para o céu ou para o inferno. Ou você morreu, você vai lá para um júri e aí vai ter um julgamento com Jesus e sei lá, que vai olhar para as suas atitudes e falar se você tem que ir para o céu ou para o inferno. Não, para a doutrina espírita isso não existe. Então o desencarne aconteceu. Às vezes você nem sente. Mas se você está preparado para esse desencarne, se você estudou, se você entendeu o que vai acontecer com você, se você entendeu não só o que vai acontecer com você no processo de desencarne, logo após o desencarne, mas também entendeu o que você tem que fazer enquanto espírito, porque você continua vivo. E é muito interessante isso. Espíritos que chegam para o trabalho de desobsessão e perguntam assim: ah, mas eu morri então? Aí a gente responde: você se sente morto? Você não está aqui conversando comigo? Como que você morreu e está conversando comigo? Aí, nossa, como... Aí eu desperto uma curiosidade naquele espírito que se ele tivesse tido uma preparação prévia, ainda encarnado, ele não teria esse tipo de curiosidade. Ele não estaria dúvidas, perdido. Né? Ele não teria essas dúvidas. Ele ia entender, opa, desencarnei, beleza, entendi, agora daqui para frente eu preciso seguir neste outro caminho. Vai trabalhar? Muito, muito. Aquela frase lá, descanse em paz, descansou, não, esquece, não existe. É muito mais cansativo o lado de lá do que o lado daqui. Você pode ter certeza disso. Muito mais cansativo. O trabalho é muito mais intenso do lado de cá do que desse lado. Então, você tem atividades para fazer, você tem coisas para fazer. O espírito ele evolui também no plano espiritual. Ele precisa da encarnação para evoluir, porque é na encarnação, com o esquecimento de tudo que passou lá atrás e com o esquecimento daquilo que você precisa resgatar nessa encarnação, que você consegue, através do seu livre-arbítrio, exercer atividades, ações, funções e etc., que vão ou de encontro com o seu objetivo
ou não, mas que você realmente vai conseguir executar e pôr em prática aquilo que você se preparou para fazer. É como se você treinasse e aí você viesse para cá para jogar de fato. Então você precisa da encarnação e a evolução ela acontece de fato na encarnação. Mas enquanto desencarnado, um espírito também progride. Continua, né? Ele também evolui, ele também aprimora, ele também consegue contribuir não só com o seu processo de evolução, mas com o processo de evolução dos outros encarnados e desencarnados também. Então, a gente vê uma pessoa que fala, ah, não, já estou velho demais para começar numa casa espírita. Ué, como assim? Se você já tem mais passado do que futuro, aí que você realmente deveria frequentar uma casa espírita, começar a estudar mais a fundo a doutrina espírita. Porque uma coisa é fato, a cada dia que passa, nós estamos um dia mais perto da nossa morte de corpo físico. Então, se eu estou um dia mais perto da minha morte de corpo físico, depois 2 dias, 3 dias, e aí você vai se aproximando cada vez mais desse dia, que é inevitável. É inevitável. Fato. Vamos trabalhar com fatos aqui. Você vai morrer. Quando? Não sei, mas vai. Fato. Então você está se aproximando desse dia que é inevitável, que todo mundo que está encarnado tem medo desse dia. Né? As pessoas falam, nossa, não, pensar na minha morte, não, pensar em. Não consigo. Fica com essa apreensão. Se você tem a oportunidade, eu chego para você e falo, você está com medo de morrer? Tá com medo de chegar esse dia? Dá uma olhadinha nisso aqui que vai te preparar para ficar mais tranquilo, porque não tem como evitar que chega, vai chegar. Mas se você puder ser mais tranquilo, tirar um pouco esse medo, deixar mais leve, deixar mais sutil, você gostaria? Ah, não, eu gostaria. Então por que não vai para uma casa espírita? Por que não estuda mais? Por que não frequenta mais? Por que não se aprimora mais? Para se preparar para esse dia inevitável. É importante isso. Então, assim, não existe esse negócio de já deu meu tempo, já passou meu tempo, não vou. E às vezes eu falo de pessoas que às vezes nem frequentam nenhuma religião e têm esse pensamento. E às vezes pessoas, eu conheço várias, que frequentam outras religiões, mas que no domingo de psicografia, por exemplo, vai lá no centro pedir a psicografia, que é o domingo onde a maior parte das pessoas que pedem a psicografia não são espíritas. E aí a gente conversando e tal, pô, vem conhecer mais a casa, vem fazer parte de uma palestra. Aí você vê que a pessoa quer, mas a pessoa, eu sou 40 anos, eu frequento a igreja católica, eu frequento a igreja evangélica. Não vou mudar agora. Mas tá lá num domingo de psicografia. Então tem a sementinha lá no fundo, ela acredita naquilo, ela sente aquilo. Mas ela acha que por ela ter passado um tempão aí em outra religião, em outra casa, não é o momento, é complicado mudar e tal. E a gente entende, a gente respeita, mas a gente tenta passar essa visão diferente do cenário, né? Porque a gente não tem que temer a morte. Não tem a necessidade de temer. É só uma passagem. E a gente já passou por isso várias vezes. A gente não lembra, mas a gente já passou por isso várias vezes. E tá tudo bem. E assim como é inevitável, a gente tem que tentar se preparar. Sim, sim. E essa visão de, nossa, eu não tenho mais tempo, na verdade deveria ser o contrário. Porque nós temos tantas coisas para fazer na vida, construir tantas coisas, que deveria ser a época que você tem mais tempo para colocar em prática o que você gosta, né? O que você deseja. Então, por exemplo, ao longo da vida, nossa, primeiro a gente tem que fazer uma faculdade. Aí corre para fazer alguma coisa e jovens a gente tem que decidir o quê. Aí fizemos, aí a gente tem que ter uma carreira, a gente tem que trabalhar muito para conseguir X, Y, Z locais nessa parte de carreira. Aí tem, se for ter filho, aí precisa trabalhar porque o filho tem que fazer isso. Então assim, são tantas coisas que quando chega certa idade, se você continua não tendo um tempo, é porque alguma coisa está errada, né? Acho que é falta de organização, alguma coisa está acontecendo. Então assim, agora é o momento, né? Se você é uma pessoa que tem mais de 55, 60 anos, é o momento de você ter mais tempo, olhar para você,
parar de olhar tanto para os outros e conseguir colocar em prática. Se você não tem tempo de fazer uma leitura no dia, com 60 anos não tem como. Se pessoas jovens têm, né? Então, assim, eu faço leitura, Henrique também. Então, assim, se a gente tem tempo, as pessoas deveriam ter tempo. E não é incomum, né? Tem muitas pessoas. Quando eu fazia cursinho, eu lembro até hoje, que isso já faz um tempo, quando eu fiz cursinho para vestibular, tinham muitas pessoas acima de 50 anos no cursinho. E era para prestar medicina, tá? Porque eu prestei nutrição, mas eu fazia o de medicina porque era muito mais intensivo. Então eu fazia e na verdade quando eu entrei eu queria medicina, depois acabei nunca prestando para medicina, mas era mais intensivo. Então eles tinham mais de 50 anos e eles estavam fazendo cursinho para prestar para uma faculdade de medicina. Então, assim, agora eu vou colocar em prática o que eu gostaria de ter feito. Então, assim, não é tarde e é uma época da vida que você deveria ter mais tempo para focar em outras coisas, focar em você, na sua saúde, no seu bem-estar, em sonhos que não realizou, em fazer pequenas coisas no dia que te dê prazer e várias primeiras vezes. Eu acho que esse é o tempo certo. Agora é a hora de você ter primeiras vezes na vida. Certo. Certo, isso aí. Para encerrar, para a gente deixar a tarefinha, eu acho que reflita e anote quanto de oportunidades você está deixando passar porque você acha que o tempo já foi. Reflita sobre isso. Quantas oportunidades já passaram na sua frente e você não segurou cada uma delas porque, meu tempo já foi, deixa pra lá, depois eu vejo e acabou. Reflita um pouquinho sobre isso e também alinhe as expectativas. Pare de ficar pensando, não, mas quando eu tinha 20, 30 anos era mais fácil. Realmente era mais fácil, mas não é porque antes era mais fácil que agora é impossível, só é mais difícil, mas ainda dá. Então, analise essas oportunidades e dentro de um alinhamento de expectativas e realidade, se proponha a começar com alguma coisa. Sei lá, escolhe umas 2, 3 coisas aí na tua rotina que você fala, tenho vontade de fazer, mas não faz porque acha que passou. Escolhe umas 2, 3 coisas e se propõe a fazer. Mas com alinhamento de expectativa, pelo amor de Deus. Não vai, não, então eu vou amanhã entrar numa academia e em 3 meses eu vou ser um bodybuilder porque eu tenho 70 anos. Não, calma. Alinha as expectativas, mas escolhe umas 2, 3 coisas para você fazer e realmente se dedique. Se dedique a essas coisas para poder chegar, né, em algum ponto. Sim. Algo a acrescentar? Só para o pessoal lembrar, né? Lembre-se que corpo e espírito é o equilíbrio entre os dois que trará qualidade de vida sempre.